Eu já passei por muitos altos e baixos na minha vida. Eu já tive momentos de ápice, momentos muito ruins na minha vida. E minha mãe sempre me disse que no meu fundo do poço sempre teve uma mola propulsora. Então toda vez que eu chego no fundo do poço, eu ressurjo das cinzas, eu bato lá e volto no lugar mais alto que eu poderia alcançar. E eu acho que é isso. Todas essas minhas perdas, elas foram isso. Eu perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minha mãe agora, a minha perda mais recente. Perdi 2 grandes amigos, um de infância, e perdi meu melhor amigo ano passado. Perdi 2 artistas que eu trabalhei. Então, assim, eu tive muitas perdas. Já tive perdas financeiras, de perder tudo também, mas cada uma delas me fez quem eu sou. Então, eu sempre falo isso porque as pessoas têm que entender, assim, que eu acho que as pessoas têm que entender que quando as coisas ruins acontecem, elas têm um objetivo na vida da gente, né? Não é à toa, né? A gente tem que buscar com aquilo ali uma lição para a gente levar para a vida da gente alguma coisa que aquilo vai fazer sentido. Não só sofrer, deitar numa cama e chorar porque perdeu. Não, por que aconteceu aquilo? Aonde eu vou chegar? Qual que é o ensinamento que eu tive daquilo, né? Daquela perda? E foi muito isso, assim. Eu sofri muito, mas eu sou quem eu sou graças a cada cicatriz e cada perda que eu tenho no meu corpo hoje. Ô, Rafael, ao contrário do seu pai, que você falou, apesar de ser um nome muito importante, muita gente não conhece, muita gente não conhecia, muita gente não sabe quem é. Ao contrário dele, sua mãe já, né, era praticamente conhecida por todo mundo. Dificilmente alguém hoje falar que não conhecia, não lembra da Vanusa. Como que foi a sua relação com a mãe Vanusa, com a artista Vanusa, e o que ela representou para você na sua carreira, na sua vida profissional? Primeiro falar da minha mãe como mãe, né? A minha mãe sempre foi uma mãe super protetora, de brigar pela gente com unhas e dentes, de querer o melhor, de estar presente, de lutar, mesmo fazendo 5 shows na semana, viajando, trabalhando, correndo, ela sempre foi muito presente. Ela sempre foi uma pessoa que queria ver o nosso crescimento, que lutava pela gente, que como mãe ela foi assim impecável no sentido de mostrar os caminhos, de deixar a gente ser livre para fazer o que a gente sempre quis, mas ao mesmo tempo de brigar quando tinha que brigar e essa liberdade fazer com que a gente escolhesse o melhor caminho, né? Então acho que essa é a parte mais brilhante da minha mãe como mãe. Eu tive uma educação muito brilhante, até pelo que ela representava profissionalmente, né? Eu via as atitudes da minha mãe. A minha mãe ela viveu fora do tempo dela, né? Como artista, ela foi a primeira mulher a defender o público GLS na época, né? A cantar para esse tipo de público, a se preocupar com esse tipo de público. Ela era uma mulher que cantava para a mulher, né? As músicas da minha mãe, elas tocavam o público GLS, mas também tocavam as mulheres, né? As pessoas mudaram de vida, muitas mulheres, por décadas e décadas, mudaram de vida pelas músicas da minha mãe. Minha mãe tem uma música que chama Mudanças, que é uma música feita para as mulheres, que quando eu conheço uma pessoa assim que está passando por alguma coisa, algum problema familiar, de relacionamento, eu mostro essa música para as mulheres, porque essa música fala isso, de você ter coragem de fazer uma mudança na sua vida, né? E é uma música icônica que eu encontro pessoas na rua, mulheres que quando me veem choram. Falam, eu mudei por causa da sua mãe. Eu era casada com um cara que me batia, e eu era uma escrava e eu mudei por causa da sua mãe. Eu encontro gays na rua, pessoas GLS na rua, que falam assim, a sua mãe me deu voz, a sua mãe me representa, sabe? Então isso é muito, muito incrível, assim, você saber que a sua mãe, com a música e com a personalidade, conseguiu mudar a vida das pessoas com a arte. E fora a arte, com a personalidade. A minha mãe foi casada 11 vezes com 10 maridos. Minha mãe conseguiu casar 2 vezes com o mesmo marido. Será que era louca ou não? O 8º marido da minha mãe, o 6º marido da minha mãe foi o 9º marido da minha mãe. Então, assim, é uma loucura, assim. Então, para você ver como era uma mulher de personalidade, né? Uma mulher que realmente
Isso a gente está falando de coisas que na época era muito difícil você ter uma mulher com personalidade. Você não podia, né? As mulheres não tinham a voz que tem hoje, né? Pra você ter uma ideia, minha mãe foi a primeira artista, a primeira cantora a sair na capa de uma revista com a barriga de fora, né? Grávida, com a barriga, grávida com a barriga de fora. Porque as artistas na época da minha mãe, quando minha mãe começou, elas eram chamadas de putas. Quem cantava, mulher que cantava, né? O meu avô, o pai da minha mãe, expulsou ela de casa porque chamou ela de puta. Você vai ser artista, você é puta, então sai de casa. Ela deu um pau nele, saiu de casa e virou a Vanusa. E nunca mais voltou para casa dele. Então, assim, naquela época era muito difícil, né? Então, saber que ela revolucionou e que ela fez história com tudo isso para dois públicos que na época existia muito preconceito, né? A mulher por não poder, por estar sempre submissa ao homem naquela época, de não poder estar do lado, de não poder trabalhar. As mulheres não trabalhavam muitas das vezes, né? E isso vem mudando com os anos, mas naquela época isso era muito forte. O público GLS também sofria muito preconceito, sofre ainda, mas naquela época era muito maior. E aí eu tenho uma outra passagem incrível da minha mãe, como eu citei a passagem do meu pai, eu queria citar a passagem da minha mãe, que mostra muito quem é a Vanusa. Meu pai ligou para minha mãe e falou assim, vamos jantar hoje na casa da Bibi Ferreira. Somente, a né? maior artista Somente. do Brasil na época. Inclusive, se você não sabe quem é Bibi Ferreira, por favor, dê um Google e aprenda quem é Bibi Ferreira, se você gosta de arte. E aí minha mãe falou, ai, nossa, eu sou louca para conhecer ela, eu sou muito fã, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, só que minha mãe já tinha um segredinho com a Bibi. Vamos, tal, eu vou dirigir o show novo dela, ela convidou a gente para jantar lá. E que faz questão que você vá. Tá bom. Acho que um ano antes, minha mãe estava no camarim da Record e viu uma placa no camarim, assim, escrito Bibi Ferreira Camarim, que era a porta do camarim da Bibi. E a minha mãe chegou nessa porta, a porta estava aberta, e minha mãe botou a cara dentro e falou, Bibi. De repente, quando ela falou isso, a Bibi Ferreira usava peruca. E ela estava sem peruca, ela era careca. Quando ela olhou para minha mãe, sem peruca, careca, ela deu um grito com a minha mãe e falou, sai daqui, e não sei o quê, e pau! Fechou a porta na cara da minha mãe. A minha mãe não deu uma surra nela, porque era a Bibi Ferreira. E tava dentro da Record. Pega mal esmurrar a Bibi Ferreira. Né? Tipo, dentro da Record, não vai pegar bem, claro, né? Se fosse em qualquer ocasião, minha mãe tinha dado um pau nela. Que essa era a minha mãe. Minha mãe ficou quieta e falou assim, deixa, um dia eu pego ela. E aí ela foi na casa da Bibi Ferreira jantar. A Bibi chegou lá com todos os discos da minha mãe na mão, pediu para minha mãe autografar todos os dias. Jantaram, falaram sobre o show que meu pai ia dirigir, tudo, não sei o que, não sei o que lá. E quando estava indo embora, a Bibi foi levar minha mãe e meu pai no elevador. Tchau, Vanusa, tchau, Vanusa. Quando fechou a porta do elevador, minha mãe falou, não vou sair daqui sem falar uma com essa mulher. Pum, abriu a porta, Bibi, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Você lembra um dia que você estava na Record e entrou uma menininha loira e falou, Bibi, e você começou a gritar e xingar e bateu a porta? A Bibi, na hora que minha mãe falou isso, a Bibi lembrou da cena e lembrou que era minha mãe. A Bibi fez uma cara, Vanusa do céu. Falou, pois bem, só quero te dizer uma coisa. Eu sou a Vanusa e eu estou tendo uma segunda oportunidade de te conhecer. Se eu não fosse a Vanusa, eu nunca mais teria uma oportunidade de te encontrar por perto. Na maioria das vezes, eu não teria essa oportunidade. Então lembre que toda vez que você encontrar alguma pessoa, pode ser a única vez que você vai encontrar aquela pessoa que você admira, que te admira. Então toma cuidado, porque eu tive uma segunda chance e muitas pessoas não vão ter uma segunda chance. Que foi embora. Coisa maravilhosa. Então essa era a Vanusa. E passando um pito só na maior dama da história do teatro brasileiro, Né? Bibi Ferreira. Vamos dar um sermãozinho básico. Básico, Foi maravilhoso. Cara, eu tive a chance... E viraram amigas, assim. né? Isso que é mais bacana, viraram amigas depois disso. Eu tive a chance de ver a Bibi no teatro, pouco antes da Bibi morrer aqui, numa apresentação em Goiânia. Meu Deus do céu. Que era Incrível. um fenômeno. Um fenômeno, né? Incrível. Uma aparição. Sabe quando você vê um fantasma? Isso era a Bibi cantando, né? Ela era um Impressionante. Gênio. Genial.